Aqui é o Alexandre Cury e na live de hoje a gente vai falar sobre a atitude que sabota a sua promoção. Então, eu vou te contar a verdade cruel sobre a atitude que impede a sua promoção. E para iniciar, o que eu quero que você tenha em mente? Eu queria que a gente compusesse aqui um raciocínio juntos aqui. Então, vamos junto montando aqui esse raciocínio. A gente já ouviu, vocês já devem ter ouvido, que toda a nossa ação, ou seja, que a realidade, ela é formada, começa com o nosso pensamento. Né? E isso é uma coisa que parece uma coisa assim meio extrafísica, né? Que parece uma coisa que não é muito palpável, não é muito concreta. Mas vamos pensar um pouquinho melhor sobre isso. O que acontece? A forma como a gente pensa, a forma como a gente compõe realmente esses nossos pensamentos, a nossa forma de pensar, ela influencia as nossas decisões. Por quê? Ora, a minha decisão, ela pode ser A ou B, baseada na forma como eu penso. E o que acontece? Quando eu tomo uma decisão por um caminho, isso significa que eu vou tomar uma ação por aquele caminho. Então, o que isso representa? Representa que a forma como eu penso, ela tem um impacto direto na forma como eu ajo, ou seja, nas nossas atitudes. Então, pensa assim, a forma como a gente pensa influencia diretamente as nossas decisões. E todas as nossas ações e comportamentos, elas vêm de decisões que eu tomo. Então, o nosso pensamento influencia diretamente a nossa atitude. Então é importante a gente ter isso em mente. A atitude está diretamente relacionada à forma como a gente pensa. Mas vamos trazer isso para o mundo mais concreto? Vou trazer um exemplo para a gente entender melhor isso que eu estou falando, que por enquanto ainda está muito abstrato, não tem problema, eu sei que é assim. A gente vai, aos poucos, trazendo isso mais para o mundo da empresa, para o mundo mais concreto. Então, eu vou trazer um exemplo, falando de um caso que aconteceu recentemente, agora no início de maio, por isso está fresquinho aí na nossa mente. E é um exemplo bem prático do que eu estou querendo dizer aqui para você. E é um exemplo do futebol, tá? Mas mesmo que você não goste de futebol, não tem problema nenhum. Presta atenção, é uma analogia, e isso vai ilustrar bem o que eu estou falando. Então vem comigo, presta atenção, mesmo que você não goste de futebol, presta atenção no exemplo que a gente vai ver, tá? O que aconteceu? Teve uma semifinal da Liga dos Campeões da Europa, né? A Champions League, como é mais conhecida. Então, no início do mês, uma das semifinais foi entre Real Madrid e Manchester City. Como é que funciona a semifinal? Bom, são 2 jogos e os placares dos 2 jogos são somados. Tá? Quem tiver mais gols acumulado nos 2 jogos passa para a final. É simples assim. Então, vamos lá, são 2 jogos, vai contar os gols de um, os gols do outro. Quem tiver mais gols vai para a final. Bastante simples a sistemática. O que aconteceu nesse jogo? No primeiro jogo, o Manchester City ganhou de 4-3. E no segundo jogo, então o Manchester City estava com a vantagem de 1 gol. No segundo jogo, até os 44 minutos do segundo tempo, estava 1-0 para o Manchester City, certo? Até os 44 do segundo tempo. Então o que acontece? Quando você faz o acumulado, você soma os 2 placares, estava 5-3 para o Manchester City. Então o Manchester City tinha 2 gols de vantagem em relação ao Real Madrid. O que significava que o Real Madrid precisaria fazer 2 gols em 1 minuto, porque era 44 do segundo tempo, mais os acréscimos que o juiz sempre dá, para empatar o jogo, né, para ficar 5-5. E depois ainda tinha que fazer pelo menos mais um gol na prorrogação para poder ganhar e ir para a final. Né? Então, olha só, eles tinham que fazer, era 44 minutos do segundo tempo, eles tinham que fazer 2 gols para levar para a prorrogação e aí fazer mais um gol para ganhar o jogo. Ou seja, pensa aqui comigo, 44 do segundo tempo para fazer 2 gols é impossível. Não tem como fazer isso, certo? E aí o que acontece? Quando você pensa que é impossível, você já começa a ligar isso à nossa vida. Se você pensa que é impossível, você desiste.
E pensa bem, 44 minutos do segundo tempo, precisando fazer 2 gols, ninguém ia criticar o Real Madrid, os jogadores do Real Madrid, por desistir, sem chance nenhuma, 2 gols em 1 minuto. Não tem como fazer isso. Então, se eles tivessem, isso aqui é impossível, aí começa já a dar uma parada, já desânimo, bate aquele desânimo, tal, estamos desclassificados e acabou o jogo, ninguém ia criticar eles, porque realmente, chegando naquela altura do campeonato, se eles não fizeram isso em 89 minutos de jogo, vão fazer 2 gols em 2 minutos. Não dá, é impossível. Então vamos desistir. Só que acontece, aí a gente chega no ponto que eu quero trazer para vocês. Tudo começa no nosso pensamento. A nossa ação ou a nossa reação, ela começa sempre no nosso pensamento. Então, nesse caso, o que acontece? 2 gols é impossível. O que você faz? Você desiste. Então, percebe o que eu estou querendo dizer. O fato de você pensar que é impossível faz com que você tome uma ação. A sua ação é desistir. Ou seja, não adianta mais eu ficar tentando, porque eu estou tentando uma coisa que é impossível. Para que eu vou gastar esforço em alguma coisa que é impossível? Então você percebe? A tua ação está ligada à forma como você pensa sobre um determinado assunto. Então, sempre sobre um determinado assunto. Bom, mas aí o que acontece? Por mais impossível que possa parecer, os jogadores do Real Madrid, em especial um jogador, tá? Era um brasileiro chamado Rodrigo, que joga lá. Ele, na cabeça dele, era possível fazer 2 gols, ainda tinha tempo para fazer 2 gols. 44 do segundo tempo. E na cabeça dele, ele falou assim: não, até 45 tem mais 1 minuto, tem mais o acréscimo do juiz, sei lá, uns 2, 3 minutos, tem 4, 5 minutos, dá para fazer 2 gols, sim. Isso é a forma dele pensar. Vocês viram que a forma como eu coloquei, a gente entende que é impossível. Mas, enfim, na cabeça dele não era impossível. E com esse pensamento, ele contagiou os outros jogadores e eles foram para cima. Não tinham nada mais a perder. Vão para cima que ainda dá. O que aconteceu? O Rodrigo marcou um gol aos 45 minutos. Bom, aí já precisava só de mais um gol. Só de mais um gol, não. Precisava de mais um gol. E aí, o jogo foi para os acréscimos do juiz. O que aconteceu? O Rodrigo marcou mais um gol aos 46 minutos. Inacreditável. Em 2 minutos, eles fizeram 2 gols. Aí, o que acontece? O jogo empatou. Ficou 5-5. Foi para a prorrogação. Só que aí, você imagina a vontade dos jogadores, aquela gana, porque eles tinham feito o impossível. Eles fizeram 2 gols em 1 minuto que faltava de jogo. Então, foi o impossível. Quando você faz o impossível, quando você tenta alguma coisa que a princípio as pessoas acham que é impossível, mas você consegue, isso te dá motivação. É a mesma coisa quando a gente começa a fazer alguma coisa na empresa. Eu vejo isso muito acontecer com os meus alunos, é muito interessante. Eles começam a ter resultado, porque você começa a implementar o método, e é um método, ele funciona, você começa a ter resultado. Aquilo te dá ânimo. Quando você tem um resultado, você quer mais. Então você se dedica mais, faz mais, tem mais resultado. E assim o resultado vai vindo. A mesma coisa aconteceu nesse jogo. Então os jogadores, eles foram para a prorrogação com a certeza absoluta que eles iam se classificar. De novo, o pensamento. Nós estamos falando de alguma coisa que não tinha acontecido até então. Era o pensamento deles, dava essa certeza para eles. E aí o que acontece? O pensamento leva a você tomar ação. O que aconteceu? Eles marcaram mais um gol na prorrogação. E o Real Madrid está na final, que vai ser disputada no final desse mês. Então, olha só o impacto que o pensamento, que a nossa forma de pensar, tem na ação que você decide colocar em prática. Então, eles podiam ter desistido. Isso seria compreensível, porque, pensa bem, nós estamos falando de fazer 2 gols em 1 minuto, ou mais o acréscimo, tá bom, que sejam 2 gols em 5 minutos. Cá entre nós, é impossível. Só que o pensamento deles não era que era impossível, o pensamento deles era que era sim possível. E isso mudou o resultado, porque eles foram para cima. Se eles tivessem entendido que aquilo era impossível, eles teriam desistido e nada mudaria, né? Provavelmente o outro time, o Manchester City,
imaginou que era impossível. E o que eles fizeram? Já estamos classificados. E aí eles foram para cima. Tudo começou no pensamento. Eu estou contando isso para vocês para mostrar como o nosso pensamento ele influencia as nossas ações. Eu não estou contando um caso que aconteceu há 20 anos, que não era. O caso aconteceu agora, foi esse mês. Vocês podem entrar aí na notícia e ver. Então, eles fizeram um impossível. A Karine Fantano, fantástico, realmente é incrível. Ela falou, não sabia que era impossível, foi lá e fez. Exatamente, isso é uma frase, falando de um poeta francês, Ambrose Bierce, e ele fala, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Mas aí, eu vou mais a fundo, né? Na verdade, não era não sabendo que era impossível, é o que você acredita. Nesse caso, todo mundo sabia da dificuldade que seria marcar 2 gols em 2 minutos, que foi o que eles fizeram. Né? Assim, isso é de uma dificuldade tão grande que o beira o impossível. Né? Qualquer pessoa que estiver assistindo entenderia que isso é impossível. Só que para eles, não. Então, por mais que eles soubessem da dificuldade, eles tinham a certeza que aquilo não era impossível. E essa certeza, ela não vem de fora, ela vem de dentro, ela vem do seu pensamento. E é isso que eu queria começar essa aula falando para vocês. A forma como você enxerga as coisas, o seu pensamento, muita gente vai conhecer como mindset, ele pode determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. E aí você vai falar, não, peraí, vamos parar. O que você está dizendo? Que dependendo do que eu penso a respeito de um determinado assunto, eu posso progredir na carreira e na vida pessoal ou posso fracassar completamente? E é isso, exatamente isso que eu estou falando. Porque percebam na história que eu contei como isso é presente. A forma como você pensa, a forma como aqueles jogadores pensaram na possibilidade que eles tinham de virar aquele jogo, mudou completamente o resultado deles. Hoje, o Real Madrid está na final. E quando estava 44 minutos do segundo tempo do jogo, eles estavam fora. Então, o pensamento deles, a forma como eles pensaram a respeito daquela situação, mudou completamente o resultado. E eu estou dizendo que isso acontece na sua vida também, na sua vida profissional, tá? Você fala, bom, como assim, né? Como é que isso acontece? Vamos trazer para o mais concreto. O que acontece é que a forma como você pensa, ela influencia diretamente as suas decisões. As suas decisões são o que transformam, o que fazem, o que compõem as suas ações. E as suas ações viram a realidade. Então, a forma como eu penso forma a forma como eu penso, forma ficou muita forma aí, né? A forma como eu penso, ela produz a minha realidade. A partir do momento em que a forma como eu penso, ela me leva a tomar a decisão de fazer a ação A, B ou C. Então, isso influencia diretamente a realidade. E isso é mindset. Ok, Khalid, a autoconfiança faz a diferença totalmente. Ninguém é promovido, Khalid, se não tiver autoconfiança. Autoconfiança é fundamental para você ser promovido. Por quê? A autoconfiança mostra para você que fala assim, você pode. E olha só que interessante, deixa eu fazer um parênteses aqui, eu estou falando de mindset, isso tem a ver. Mas a Lídia trouxe uma questão interessante aqui quando a gente fala de autoconfiança. Vamos dizer assim, o oposto da autoconfiança, que é a crença que você pode, é o medo, a insegurança, certo? Mas olha só que interessante, tanto no medo, na insegurança, quanto na autoconfiança, a gente está falando de um evento futuro, que ainda não aconteceu. Ora, eu confio que eu vou conseguir fazer aquilo. Bom, eu vou conseguir é o futuro, não aconteceu ainda. O medo é a mesma coisa, tá? Eu acho que eu não consigo fazer aquilo. É diferente daquele medo que protege a gente, né? Do medo que a gente sente para não se colocar em risco. Não estou falando desse, não. Eu estou falando daquele medo que a gente sente, às vezes, de ousar, de fazer alguma coisa dentro da empresa, tudo. Então, você está projetando, tanto no medo quanto na autoconfiança, você está projetando um evento futuro que não aconteceu. Ora, se eu estou projetando um evento futuro que não aconteceu,
não é melhor eu projetar alguma coisa positiva? Se ele não aconteceu, ele pode acontecer de forma positiva, pode acontecer de forma negativa. É melhor eu acreditar que ele vai acontecer de forma positiva. E aí você ganha autoconfiança, tá? É uma sutileza interessante quando a gente fala de autoconfiança. Mas isso está relacionado à forma como a gente pensa. Quando a gente fala de forma de pensamento, de mindset, como a gente está mais habituado hoje a falar, quem trouxe esse conceito foi a Carol Dweck, né? Ela criou esse conceito de mindset, ela é uma grande estudiosa desse assunto, é muito interessante. Então, isso nada mais é do que a configuração dos seus pensamentos, né? A gente fala muito em mindset, mas às vezes não tem a clareza da simplicidade que é isso. Mindset nada mais é que a configuração dos seus pensamentos. É como você pensa a respeito de determinado assunto. Agora, olha só que interessante. O que influencia o meu pensamento? O que influencia a minha forma de pensar a respeito de um determinado assunto? Bom, isso é o conjunto de ideias, de crenças, de valores, de experiências que a pessoa possui. Isso forma a nossa maneira de pensar, né? Por quê? Isso é justamente a maneira como uma pessoa compreende, como ela enxerga, como ela julga tudo que aconteceu na vida dela. É o que motiva as decisões e, consequentemente, as atitudes. Percebe? Então, isso é importante. A forma como a gente pensa sobre alguma coisa é determinante naquilo que vai acontecer, naquilo que a gente vai fazer. Ou seja, o que você quer? Você quer ser promovido? Você quer mudar de empresa? Você quer ter um aumento de salário? Você quer um cargo de gerência? Um cargo de liderança? Conta aí para mim o que você quer. E a forma que você pensa isso, ela é determinante nas ações que você vai tomar no sentido do teu objetivo, para chegar mais próximo do seu objetivo. Por isso que, se a gente tem uma determinada crença de que não é possível fazer alguma coisa, isso passa de fato a ser impossível. E aí, não importa se aquilo é realmente impossível ou não. Só o fato da gente acreditar que é impossível já passa a ser impossível. Por quê? Ora, isso é uma mensagem que você manda para o seu subconsciente, tá? É neurociência pura. Você manda uma mensagem para o seu subconsciente dizendo o seguinte: cara, isso aqui é impossível. Seu subconsciente responde a isso. Ele responde o seguinte: olha, se isso é impossível, para que eu vou gastar energia? Para que eu vou gastar? E a gente tem, né? O nosso cérebro é assim, né? Tudo que ele pode fazer para poupar energia, ele vai fazer sempre, tá? É uma questão até de preservação da sua saúde mental. Então, tudo que ele pode deixar de gastar energia, ele vai deixar. Se você já falou para o seu subconsciente que é impossível, o seu subconsciente fala assim: pô, se é impossível, você acha que eu vou gastar energia? Eu vou me dedicar a fazer alguma coisa que não vai ter resultado, não vai trazer nada? E você já desiste. Agora, será que era impossível mesmo ou não? Ninguém sabe. Por quê? Estamos falando de um evento futuro, né? Então a gente nem tenta fazer aquilo. Então vocês percebem, né? No começo eu falei, poxa, quando a gente fala que a realidade é formada pelo nosso pensamento, parece uma coisa meio surreal, né? Meio abstrata demais. Mas vocês percebem, a gente conseguiu trazer isso para uma forma muito mais concreta de entender, à medida que a realidade é formada pelas nossas atitudes. Ora, se é assim, o que forma a minha atitude? É a minha forma de pensar. Então, o pensamento forma a realidade quando a gente leva para esse campo, tá? E não adianta, né? A nossa mente, ela vai trabalhar contra ou a favor de nós mesmos. Ela pode nos sabotar, né? A gente pode ter pensamentos sabotadores, ou a gente pode ter pensamentos que vão enriquecer, que vão fazer a gente crescer e se desenvolver, né? E isso é psicologia pura, né? A nossa mente trabalhando contra ou a favor de nós mesmos, né? E eu gosto de trazer a psicologia para dentro do mundo da administração. E aí tem uma história muito interessante que eu também. Hoje vai ser o dia das histórias, tá bom? Então hoje essa live é cheia de histórias, vou contar um monte para vocês. Espero que vocês gostem de histórias. Vai me contando aí no chat se vocês gostam ou não das histórias. E tem uma história interessante que vai ilustrar bem isso que eu estou falando. Eu não sei se vocês já viram aqueles filmes de circo, ou até viram pessoalmente, né? Quem é um pouco mais velho como eu, viu pessoalmente naquela época,
os circos podiam ter animais, né? E hoje não pode mais, tá? Já tem um bom tempo que não pode mais. Mas naquela época podia, então a gente via os animais de circo. E eu não sei se vocês ou já viram no filme, isso aparece naquele filme do Dumbo, naquele desenho do Dumbo, aparece em vários filmes. Não sei se vocês já viram um elefante que fica amarrado por uma corrente naquele toquinho no chão, num toquinho de madeira no chão. Não sei. Eu separei até aqui um desenho, bom, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vocês me falam se está dando para ver bem. Tá vendo? Eu vou tentar mostrar aqui tanto no Instagram quanto no YouTube e no Facebook. Tá vendo? É um elefante de circo, claramente. E olha só, ele está com a pata, tá vendo? Amarrada nesse toquinho de madeira aqui no chão. E vejam, é de fato um toquinho pequenininho, né? E o que chama atenção nessa imagem? Chama atenção nessa imagem que um elefante desse tamanho pode estar preso a um toquinho muito pequenininho no chão, né? Isso realmente chama muita atenção. Como é que a gente pode explicar que um elefante que pesa várias toneladas simplesmente não puxa a pata e arranca aquele toquinho do chão? Eu garanto que se você fizesse isso, você conseguiria. Agora, imagine um elefante, né? Se ele puxar, ele arranca. O que explica que ele não faz isso? E existe uma explicação. O que acontece é que quando o elefante era um filhotinho, o adestrador prendeu ele com uma corrente bem mais pesada que essa e numa estaca sólida no chão, ou seja, aí de fato seria impossível ele arrancar. E o que acontecia? Toda vez que o elefantinho tentava sair dali, ele não conseguia, porque ele ficava preso no limite da corrente. Por mais que ele tentasse arrancar lá a estaca do chão, ele não conseguia. Então, o que acontece? Ele aprendeu que não adiantava tentar ir além do limite da corrente. E aí, ele para de tentar. Ora, se eu tenho certeza que eu não consigo ir além daquele limite, para que eu vou ficar gastando energia tentando? Eu já sei que eu não posso, então eu não faço mais. E ele parou de tentar. Quando ele fica adulto, ele continua acreditando naquilo, ele continua acreditando que ele tem um limite ali da corrente, que não adianta ele tentar mais, então ele não tenta. Aí o que acontece? O adestrador coloca um toquinho de madeira que mal está colocado no chão e ele nem tenta arrancar o toco de madeira. Ia ser muito fácil, mas ele nem tenta. Por quê? Ele acredita que aquilo prende ele, né? Por quê? Ele desenvolveu essa crença quando ele era pequenininho. Ele desenvolveu a crença de que sair dali é impossível. E essa forma de pensar, vamos dizer assim, do elefante, influencia as decisões e as atitudes dele. Ou seja, se eu sei que aquilo não dá para fazer, se eu sei que não dá para eu sair dali, não adianta nem eu tentar, porque não vai adiantar. E aí ele desiste. E na psicologia, a gente tem um nome para esse tipo de comportamento que é crença limitante. E é o que o próprio nome diz. É uma crença que limita as nossas ações, as nossas atitudes. E isso acontece com a gente o tempo todo. Quer ver um exemplo mais próximo? Tem muita gente que acredita que não é capaz de falar em público. Você já deve conhecer alguma pessoa assim, porque isso é bastante comum, né? As pessoas acreditam que não conseguem falar em público, né? Que para falar em público você precisa de um dom, alguma coisa assim. E o que acontece? Elas nem tentam. Provavelmente essa pessoa, quando era mais nova, ela tentou falar em público e, consequentemente, teve uma experiência ruim. Aquela experiência ruim formou nela uma crença de que ela não é capaz de falar em público, de que ela não nasceu para isso, de que ela não vai fazer isso. Consequentemente, hoje ela nem tenta. Então, se aparece uma oportunidade de falar em público, ela delega, né? Eu conheci uma pessoa que fazia assim, né? Ela já era líder. Toda vez que tinha que falar em público numa reunião, numa apresentação, ela chamava uma pessoa da equipe e fazia a pessoa da equipe fazer isso, porque ela não conseguia se expor. Isso era uma crença da cabeça dela. Ela era extremamente capaz, extremamente competente, se preparava muito bem, sabia tudo sobre o assunto, mas tinha medo de falar em público. Ora, e da onde vinha esse medo? Vinha de uma experiência que ela teve no passado, onde ela fez uma apresentação e a apresentação não saiu boa. E aí, a partir daquele momento, ela passou a acreditar que ela não poderia mais falar em público. Isso é uma crença limitante. Por quê? Porque é alguma coisa que aconteceu, mas não necessariamente vai se repetir.
E aí, por se bloquear de falar em público, ela nunca vai ter um aprendizado, um feedback, uma possibilidade de melhorar aquilo. E a questão é que essas crenças não são verdadeiras. Elas são a nossa avaliação da realidade baseada em experiências passadas. Mas isso não é verdadeiro. Mesmo não sendo verdadeiro, elas vão orientar as nossas ações, as nossas convicções, e vão impedir a gente de fazer muita coisa. No caso dessa moça, por exemplo, ela podia se projetar muito mais se ela falasse em público. Ela não falava e isso travava ela, isso limitava ela. E por isso a gente chama de crença limitante, né? A gente precisa obter experiências que façam a gente mudar isso, né? Então, aqui a Karine perguntando, crença em razão de uma experiência ruim, certo? Mas no trabalho, como mudar isso? A gente vai falar disso mais para frente. Segura a tua pergunta, eu vou responder isso mais para frente, tá? É tudo que a gente vai fazer aqui, tá bom? Bom, o bom é o seguinte, toda questão tem dois lados. E quando a gente fala de forma de pensamento, de modelo de pensamento, de mindset, é a mesma coisa. Então, da mesma forma que as nossas ideias, as nossas crenças, os nossos valores podem ser limitantes, eles podem ser potencializadores, ou seja, a forma como a gente pensa pode levar a gente para o nosso objetivo dentro da empresa muito mais rápido. Então, se a gente tiver um mindset correto, a gente pode sim formar uma realidade de sucesso. E é por isso que a live de hoje ela está conectada com a aula de amanhã. Porque hoje a gente vai falar das crenças limitantes, a gente vai falar das atitudes que impedem a gente de crescer na carreira, que travam a gente, que bloqueiam a gente. E amanhã a gente vai conversar sobre o modelo de pensamento que faz com que a gente gere mais resultado, consiga o que a gente quer. E esse é o tipo de pensamento que a gente precisa alimentar constantemente. Em qualquer dos casos, o que faz a diferença, né? Então, aqui, já começando a responder a pergunta da Karine aqui, como mudar isso? Primeira coisa é a consciência, né? A gente precisa ter consciência disso. Por quê? Se você não tem consciência de que aquela crença limitante, ela realmente te impede de fazer alguma coisa, te impede de crescer na carreira e você não sabe, o que vai acontecer é que você não vai mudar, né? Lembra da história do elefante? Ele não faz ideia de que aquilo é uma crença limitante, ele acha que realmente ele não consegue arrancar o topo do chão. Mas a partir do momento, se eu chegar perto dele, por exemplo, e eu mesmo puxar o topo do chão, aquilo para ele vai cair ele vai perceber que aquilo lá estava limitando sem necessidade. Então, o que eu fiz, na verdade? Eu trouxe consciência mostrando para ele. O resto, ele faz sozinho. Então, ter a consciência da crença limitante é o primeiro passo para que a gente não fique estagnado, né? A forma que a gente vai crescer, que a gente vai conseguir o que a gente quer. Aí o que acontece? Depois que você tem a consciência, aí você precisa escolher se você vai realmente ser protagonista ou vítima da sua própria vida, né? O protagonista faz escolhas, então ele decide que aquilo é uma crença limitante e ele elimina, ele abre espaço para uma crença nova, para uma experiência nova que seja mais enriquecedora e aos poucos ele vai progredindo. Isso faz com que ele progrida de fato em qualquer campo da vida. Já se você adotar uma postura de vítima, você decide não fazer escolha. E aí você passa essa escolha para terceiros, essa responsabilidade para terceiros. É aquela coisa. Ah, eu não consigo evoluir na carreira porque a minha empresa não me dá um plano de carreira. Eu não consigo fazer isso porque eu não tenho tempo. Eu não sou promovido porque a empresa não me dá oportunidade. Eu não recebo aumento de salário porque meu chefe é um carrasco. Eu não bato essa meta porque dependo do fulano que é acomodado. Ou seja, esses são pensamentos vitimistas, né? Eles não vão te levar ao sucesso, nem na sua vida pessoal, nem na sua vida profissional. E a gente vê vários casos, né? Muita gente fala assim, poxa, eu não tenho tempo para fazer isso. Mas aí a pessoa encontra tempo para fazer um monte de outras coisas. Então a questão não é o tempo, é o que ela quer ou não fazer. Então, se você quer ter sucesso na carreira, você tem que assumir um papel de protagonista, você tem que assumir a responsabilidade. Os seus erros, os seus acertos, eles servem para você evoluir, para você crescer e não para te bloquear. Uma vez que você tem algum problema, algum fracasso e isso te impede de você tentar de novo, de você continuar, isso está te limitando a carreira, né? Entre hoje
e amanhã eu vou contar várias histórias para vocês que vão ajudar, tá? Olha a Kalídia falando. Acho que quanto mais preparado, menos crenças, sem dúvida nenhuma, Lídia, sem dúvida nenhuma. O preparado, eu gosto de falar que você se prepara se desenvolvendo pessoalmente. Quanto mais desenvolvido pessoalmente você for, quanto maior o nível de desenvolvimento pessoal que você tiver, maior a chance de você ter sucesso e que esse sucesso seja realmente muito maior. E aí, é claro, as crenças, elas estão ligadas à consciência. E se você está mais preparado, você desperta mais consciência. E despertando isso, a tua chance de sucesso é muito maior. Então, você está corretíssima nisso que você está falando aqui. Ó, Alexandre chegando a boa noite, grande Alexandre de volta aqui. É isso aí, Alexandre, meu xará, está sempre com a gente aí. Muito bem, seja bem-vindo. E a Selminha falando assim, a Selminha também está sempre aqui comigo. Eu já fui muito assim. Hoje eu percebo que eu preciso dar um resultado maior do que o esperado para mostrar o quanto eu sou capaz. É isso aí, Selminha. Esse tipo de crença, ele faz com que a gente se limite. E aí a gente, muitas vezes, tá? Na maioria das vezes, a gente pode muito mais, pode gerar muito mais, pode produzir muito mais, só que na nossa cabeça a gente não pode. E isso limita a gente na prática. E aí a gente fala assim, ó, só vou até aqui porque aqui é onde eu me sinto seguro, eu me sinto confortável. Lembra que a zona de conforto, quando a gente fala, ela está ligada a isso também. Então isso é extremamente importante. A gente consegue ir além quando a gente questiona, desafia essas nossas crenças limitantes. O mais importante para acertar as nossas crenças limitantes, o primeiro passo é a consciência. Então o que eu quero fazer agora? Eu quero justamente despertar a sua consciência de algumas crenças limitantes que te impedem de ser promovido, de atingir os seus objetivos de carreira. E isso é importante. E durante essa minha experiência, eu vi que isso aí, agora com os alunos, a gente começa a ver uma repetição. Isso é muito comum entre os profissionais, é muito comum para quem trabalha em empresa. Então, vamos trazer alguma dessas crenças para a gente discutir um pouquinho elas, e vocês fiquem à vontade aí no chat de ir colocando as suas dúvidas, os seus comentários, aí o que vocês tiverem, tá? Como a Selminha aqui que falou do depoimento no caso dela, vem a dúvida, tá? A Karine perguntou a dúvida, o Alexandre também comentou um comentário, a Kalídia colocou aqui também o seu comentário, então vai colocando enquanto a gente está conversando. A primeira crença limitante que eu queria conversar com vocês é aquela que é assim, na minha realidade, isso não é possível. Vocês já devem ter ouvido alguma coisa assim, né? Se vocês já não disseram, né? E tem algumas variantes, né, que a gente costuma ouvir também dessa mesma coisa. Ah, com esse cliente não tem jeito. Não, a empresa nunca vai me dar essa oportunidade. Não, esse tipo de conhecimento não se aplica à minha realidade. Tem uma que eu gosto bastante, é assim, ó, aqui funciona diferente, né? E por aí vai, né? Mas são todas variantes da mesma crença limitante. A partir do momento em que você acredita que uma determinada coisa pode ser feita em outro ambiente, na outra empresa, em outra realidade, mas na sua não, você bloqueia qualquer ação, qualquer decisão sua para fazer aquilo. E aí sim, aquilo se torna impossível, né? Eu vou contar outra história para vocês. Estou falando hoje, está cheio de histórias, hein? Quem gosta de história está no lugar certo. É uma história bem interessante que ilustra isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Harlan David Sanders. Ele é o famoso Coronel Sanders do KFC, né? KFC é aquela rede de frango frito, né? De lanchonetes de frango frito. E o Coronel Sanders é o fundador, é o criador do KFC. Eu vou resumir que a história dele é bastante longa, né? Ele criou o restaurante que virou o KFC, nem era o KFC ainda, mas era o restaurante que virou o KFC, quando ele tinha 40 anos de idade, tá? Então, com 40 anos ele foi criar o negócio. Só que aconteceu, o negócio não deu certo de cara, foi muito difícil. O negócio começou a decolar mesmo quando ele tinha 65 anos, ou seja, 25 anos depois que ele criou. Quando você avalia a vida dele, putz, ele teve uma infância terrível, né? Ele perdeu o pai com 5 anos, depois ele foi para o exército, e aí um cara meio não conseguia se sustentar em emprego nenhum, tinha uma dificuldade, e aí como ele não conseguia se sustentar em nenhum emprego, não conseguia ficar lá nem uma semana nos empregos, falou assim, poxa, eu vou ter que abrir um negócio meu, porque eu preciso sobreviver. E aí, antes do KFC, ele já tinha falido uma companhia de transporte aquaviário, um posto de gasolina e um hotel, porque aí ele começou a tentar empreender, então ele já tinha falido um monte de coisa.
E ele tinha, de fato, motivo para falar o seguinte: pô, na minha realidade, com o histórico que eu tive, a infância difícil que eu tive, com o exército, eu não consegui me fixar em nenhum emprego, com a idade que ele já tinha, nós estamos falando de 40 anos quando ele começou o restaurante. Ele tinha realmente motivo para falar: olha, na minha realidade, o sucesso não é uma possibilidade. Mas isso é uma crença limitante que ele não tinha. E essa é interessante. E como ele não tinha essa crença, ele continuou tentando. Para cada empresa que ele falia, ele aprendia alguma coisa e usava na próxima, ia aprendendo. E porque ele não tinha essa crença limitante, o KFC é o sucesso que é até hoje, está presente em todo lugar do mundo, né? E o Coronel Sanders morreu aos 90 anos, multimilionário. Então, se ele achasse que na realidade dele aquilo não era possível, ele não ia ter aproveitado a vida de milionário que ele teve dos 65, né, até os 90 anos, né, por 25 anos. E aí você fala assim: não, mas é o Coronel Sanders. Ele é o Coronel Sanders depois que o KFC deu certo. E o quanto que ele passou antes? Então a gente acha que essas histórias, pô, são legais, mas são de pessoas de sucesso. Mas antes elas não tinham sucesso. E eu escuto essa desculpa o tempo todo, né? Eu sempre falo: não, isso não funciona comigo, isso não funciona na minha empresa. Não, meu chefe não dá para fazer isso, na minha empresa não dá para colocar isso em prática. E assim vai. Pô, dá certo para todo mundo. Só a sua realidade que é diferente não dá certo? Por que que isso acontece? Porque é uma crença limitante. E aí você se bloqueia. Então, se você tiver qualquer pensamento como esse, já sabe, questione. É uma crença limitante. Você pode mudar. Vamos para outra crença limitante interessante também? É a seguinte: ó, vou esperar outro momento. Bom, essa é a típica síndrome do procrastinador. É o cara que está sempre esperando o momento perfeito para fazer alguma coisa. E aí ele vai empurrando aquilo que ele tem que fazer na vida, aquilo que vai trazer resultado para ele, ele vai empurrando, né? A síndrome do procrastinador. E aí sabe o que acontece? Você está esperando o momento perfeito para fazer alguma coisa. Sabe quando que o momento perfeito vai chegar? Nunca. E aí o que acontece? Você não progride, porque você está sempre esperando o momento certo e esse momento nunca chega. E quando isso acontece, você fica travado. Por quê? Não, eu não consigo progredir porque eu estou esperando o momento certo para fazer isso. E o momento certo não vem e você fica travado. Quando você vê, você está estagnado na sua carreira, né? Sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma desculpa, né? Uma hora, não posso fazer isso porque agora eu preciso trocar de carro, eu estou num momento muito atribulado na empresa, não dá para fazer isso. Então sempre tem uma desculpa. É síndrome do procrastinador. Sabe qual que é a atitude do protagonista nessa questão? O momento certo é agora. Eu faço o momento, tá? E se é para mudar, que seja agora. Então isso é importante, né? Eu já estou até antecipando um pouco da live de amanhã, né? Porque esse é o mindset potencializador, né? Se é para fazer, vou fazer agora. Vou esperar o quê? Aquele momento certinho, propício que nunca chega? Não dá, tá? E amanhã a gente vai falar bastante sobre isso. Isso está tudo na nossa mente, né? Toda vez que você encontra uma pessoa que é procrastinadora, começa na cabeça dela. Está esperando sempre o momento que não chega. E você faz o momento, não o contrário. É a mesma coisa quando eu falo de oportunidade. Você forma a oportunidade, você cria a oportunidade, você cria um ambiente para a oportunidade acontecer. Se você ficar sentado esperando a oportunidade chegar, pode ser que ela chegue, talvez. Pode ser que ela nunca chegue. Pode ser que ela demore muito para chegar. Pô, melhor eu assumir o papel e fazer com que ela chegue, né? Então, essa é mais uma crença limitante que você tem que abandonar. Tem uma outra interessante também, né? Que tem algumas variantes, que é aquela que é assim, ó. Eu tenho muitos anos de trabalho e se eu não fiz isso até hoje, agora é que eu não vou perder tempo com isso, né? Tem algumas variações, né? Que é o que a pessoa fala: não, eu sempre fiz assim e deu certo. Por que eu vou mudar agora? Então, essa é incrível, a gente ouve demais, né? Eu sempre fiz assim, deu certo, por que eu vou mudar agora, né? Quantas vezes eu não ouvi isso na minha carreira? E esse é um mindset de estagnação. Por quê? Pô, se eu sempre fiz assim e deu certo, para que eu vou mudar agora? Significa que você vai fazer a mesma coisa sempre, né? Isso tem que ser completamente eliminado da nossa mente. Eu acabei de contar a história do Coronel Sanders, do KFC. Pô, ele podia falar o seguinte: eu já tenho 65 anos, se a minha empresa não deu certo até agora, eu não vou mais perder tempo com isso, eu vou tentar, sei lá, me aposentar, qualquer coisa. Mas não, ele fundou o KFC. Então, pô, se não deu certo até agora,
é porque talvez eu não tenha feito a coisa certa. Então, eu vou tentar mudar, vou tentar fazer outra coisa, né? Assim, a gente vive num mundo, pelo amor de Deus, né? Se a gente fosse imaginar que o que funcionou até agora não muda mais, imagina, né? Se o que a gente sempre fez fosse garantia do futuro, acho que a internet não ia existir, a gente não ia estar aqui hoje nessa aula. O iPhone não ia ter sido inventado, né? O celular, o smartphone não ia ter sido inventado. Por quê? O que acontece? As pessoas inovadoras, elas sabem que não importa quantos anos você fez daquilo, se aquilo sempre foi feito daquela forma, eles sabem que sempre tem um jeito melhor de fazer as coisas, sempre existe chance de evoluir, né? E é assim, né? Por mais que aquele jeito de fazer alguma coisa tenha sido bom até aquele momento, isso não é garantia de que ele vai continuar sendo bom para o futuro. O futuro não está seguro por isso, porque as coisas evoluem, as coisas mudam, né? Posso contar outra história para vocês? Já que eu estou nessa história, tem uma história fantástica que fala sobre essa questão, justamente essa garantia do futuro. Eu sempre fiz assim, para que eu vou fazer diferente? O que aconteceu? No ano 2000, a Netflix, vocês conhecem bem a Netflix, mas na época ela não era nada, né? Ela era uma startup, para vocês terem uma ideia. No ano 2000, a Netflix era uma startup. Sabe o que eles faziam? Era uma startup de aluguel de DVD pelo correio. Ou seja, naquela época, a gente não tinha a internet como ela é hoje. Esses serviços de streaming não existia, né? A gente vivia de TV aberta. Tá? E o que acontece? Quando você queria assistir um filme, alguma coisa, como que você fazia? Você ia numa locadora e alugava o DVD, tá? Na minha época, a gente alugava até o videocassete, né? A fita para videocassete. Depois que veio o DVD. Então, para você assistir um filme, você ia lá, via o que tinha na locadora, escolhia e você pagava lá por 1, 2 dias aquilo, né? E era assim que funcionava. E a Netflix era uma startup que ela estava fazendo aluguel de DVD pelo correio, que era um desafio interessante, porque você, quando ia lá no videoclube, a gente chamava de videoclube, você escolhia o que você queria. Pelo correio, era uma coisa mais lenta, o catálogo era. Como é que você ia manter um catálogo atualizado? Era meio complicado. Então, a Netflix estava inovando nesse sentido, né? E o que aconteceu? Eles começaram a ter problemas financeiros graves, né? E aí teve em 2000 teve aquele estouro da bolha da internet, né? Então a Netflix ficou numa situação financeira muito complicada, eles estavam prestes a quebrar. E aí o que aconteceu? Aconteceu uma coisa interessante para eles, né? Teve na época, a maior locadora de DVDs do mundo chamava Blockbuster. Tá? Me conta aí se vocês conhecem a Blockbuster, já ouviram falar da Blockbuster, tá? Me conta aí no chat, que é interessante saber. Mas era a maior locadora do mundo, tá? E o que aconteceu? O CEO da Blockbuster, que era o top, ele demonstrou interesse em conversar com os fundadores da Netflix sobre uma possível compra. Ou seja, a Blockbuster, de repente, estava interessada em comprar a Netflix. Pô, e isso para os caras da Netflix que estavam numa situação financeira muito complicada, puxa, ia cair como uma luva aquilo, ia salvar a Netflix. E eles foram para a reunião lá com o CEO da Blockbuster. E aí não estava só o CEO, né? Estavam várias pessoas. E eles contam isso, quem conta, o próprio CEO da Netflix conta. E ele fala o seguinte: teve um dos executivos da Blockbuster que falou, sabe o que ele falou na reunião para eles? Ele falou que assim, pô, eu duvido que a internet vai crescer desse jeito que vocês acham. Eu não acho que ter uma empresa online parceira vai ajudar a gente. Imagina, o executivo da Blockbuster falou isso, né? E naquele momento, o que estava acontecendo? A Blockbuster estava em ascensão, né? Ela estava assim crescendo, ela tinha acabado de abrir a Bolsa de Valores, né? Ações na Bolsa, estava bombando a Blockbuster. Ela valia, naquela época, 5 bilhões de dólares, né? Olha o tamanho da empresa, 5 bilhões de dólares valia a Blockbuster, era um gigante, né? E aí, eles chegaram no momento na reunião onde o CEO da Blockbuster perguntou qual que é o preço que ele queria para comprar a Netflix, né? Que o fundador da Netflix queria, o Hastings, que ele queria vender, né? E aí ele já tinha mais ou menos calculado. Ele já tinha calculado um valor
que ia saldar as dívidas que ele tinha e ajudar eles a crescerem, a voltar, né, para a Netflix não morrer. E aí ele falou para o cara, 50 milhões de dólares. E era exatamente o que ele precisava. O que aconteceu? O CEO da Blockbuster começou a dar risada dele. 50 milhões de dólares. Ele começou a dar risada, porque era um valor que para ele era muito alto. E aí o que aconteceu? Imediatamente acabaram as conversas, não fecharam nenhum acordo, cada um seguiu para o seu lado, né? Bom, acho que o resto da história vocês conhecem, né? A Netflix acabou sobrevivendo àquele momento difícil. Mais tarde, a Netflix acabou se tornando uma das precursoras do streaming. E aí, o que aconteceu? Ela explodiu. A Netflix foi a primeira aí, então ela explodiu em valor de mercado. E aí, vocês lembram que eu falei? No auge da Blockbuster, ela valia 5 bilhões de dólares, né? Sabe quanto valia a Netflix em 2018? 180 bilhões de dólares. Olha o que eu estou falando do tamanho das empresas, né? E aí, sabe o que aconteceu com a Blockbuster? Alguém vai falar, pô, mas e a Blockbuster? Ela teve a oportunidade de comprar a Netflix por 50 milhões de dólares, achou caro, e sabe o que aconteceu com eles? Faliram. Em 2010, a Blockbuster quebrou. Tá? Então, não sobreviveu. Então, ela tinha a oportunidade de ser dona da Netflix, que vale, nossa, vale hoje muito mais do que eles imaginaram, né? E sabe por que eles faliram? Por causa do crescimento dos serviços de online, né? De aluguel de filme online. E eles quebraram porque eles tinham as lojas físicas, as pessoas, a partir do momento que tiveram a facilidade de conseguir escolher os filmes pela internet a um preço muito competitivo, abandonaram as lojas. Consequentemente, a Blockbuster, que só trabalhava no físico, quebrou. Não teve jeito. Então, quem acabou quebrando eles foi a própria Netflix, né, o iTunes, da Apple, acabaram fechando. O que aconteceu com a Blockbuster? Eles estavam na zona de conforto. Então, era aquele negócio. Eu sempre fiz assim. Estou ganhando muito dinheiro assim, tá bom? Para que eu vou mudar? Né? Vai continuar dando certo eternamente. Lembra? Um dos executivos da Blockbuster falou que a internet nunca ia pegar. Olha o que aconteceu. Então, isso vale para você também. Ficar na sua zona de conforto, achar que porque você fez alguma coisa que sempre deu certo e vai continuar dando certo eternamente, vai acabar com a sua demissão. Da mesma forma que a Blockbuster quebrou. E não foi só a Blockbuster, né? Eu podia contar várias histórias aqui para vocês, mas já estouramos o tempo, não posso mais. Mas pesquisa a história da Kodak. A Kodak foi a mesma coisa. Estava na zona de conforto, quebrou. Não tem jeito, tá? Então, essa história de que, eu sempre fiz assim, deu certo, para que eu vou mudar? Cuidado, tá? As coisas evoluem e podem ser feitas sempre de uma forma melhor. Se você estiver na crista dessa onda liderando isso, melhor. Então, você tem que fugir dessa crença limitante. Tem uma outra crença limitante bastante comum no mundo corporativo, que eu escuto muito também, que é aquilo lá. Minha empresa não me dá oportunidade. E aí tem algumas variações dessa também. Meu chefe não reconhece meu valor. Aqui só tem futuro quem é puxa-saco ou amigo do chefe, né? Outro dia eu postei um de puxa-saco, o pessoal adora. A empresa precisa me dar um plano de carreira. Essa crença ela é extremamente destrutiva em termos de carreira. Por quê? O que acontece é que você está terceirizando o seu futuro, seja para o seu chefe, para a empresa. Você está passando essa responsabilidade para outra pessoa. O seu futuro. A gente falou muito disso na live de terça-feira, né? Tá gravada por enquanto, vai ficar alguns dias. Então, se você quer se aprofundar, dá uma olhada lá. Então, o seu futuro, os seus sonhos, as suas aspirações, a sua carreira é muito importante para você terceirizar, né? Você não pode fazer isso. Então, toma muito cuidado, né? As pessoas que pensam assim acabam limitando, né? Que foi a Selminha que falou do desenvolvimento, não foi? Não, peraí, deixa eu olhar aqui quem falou. Não, foi a Khalídia. A Khalídia falou, quanto mais preparado, menos crenças. E é isso. Ela falou aqui também, tem pessoas que são procrastinadoras por medo de grandes responsabilidades e assim adiante tudo. Exatamente, Khalídia. E ela não cresce, né? Ela não evolui, é um cuidado que a gente tem que ter. Então, ela falou do desenvolvimento pessoal. Você sabe que eu já encontrei profissionais que falavam assim, não, pô, esse negócio de treinamento, cara, eu só faço treinamento se a empresa mandar. Não, se a empresa quiser que eu faça um treinamento, ela que me procure, ela que encontre um para mim, né?
você tem que tomar cuidado, pô, quem que vai ser beneficiado daquilo? Vai ser a empresa? Claro que a empresa é beneficiada, mas você também é. Não adianta fazer só por fazer. O teu desenvolvimento pessoal é extremamente importante. Você tem que direcionar isso estrategicamente para aquilo que você quer. De novo, você tem que tomar cuidado para não cair na zona de conforto, para você não se acomodar. Isso é importante. Certo, pessoal? Então vamos lá. O que vocês têm de dúvida? Coloca aí as dúvidas que eu vou responder agora. Então, o que vocês têm de dúvidas aí de crenças limitantes? Ah, teve uma dúvida lá no começo que eu vou responder agora. Foi a dúvida, tá bom. Como é que eu faço para quebrar uma crença limitante, tá? Então, como é que você faz para fazer isso? Olha, a crença limitante, ela nasce de uma experiência passada ruim, tá? Então, ela é sempre assim. Eu tive uma experiência, a partir daquele momento eu formo uma crença de que aquilo não é possível, de que aquilo é impossível e eu deixo de tentar. Então, toda crença limitante nasce dessa experiência passada ruim. A melhor forma de você quebrar isso é você substituir essa experiência por uma nova melhor, tá? E ela pode ser um pouco melhor, não precisa ser uma experiência de sucesso, basta ela ser um pouco melhor. Então, o que acontece? Quando você se dá a oportunidade de ter uma nova experiência, você percebe que fala assim, poxa, até que aquilo lá não é tão ruim assim. Então, você percebe que é possível mudar as coisas, que o resultado não precisa ser aquele. Eu dei o exemplo de falar em público. Qual que é a melhor forma de você vencer esse medo, esse receio? É você falando. Por quê? Ora, você teve uma experiência passada ruim ao falar em público. Se você tentar de novo, o que vai acontecer? Olha, talvez não seja tão ruim. Talvez você comece a receber algum feedback que te ajude a melhorar cada vez mais. E isso vai fazendo com que você se torne cada vez melhor e vença essa crença limitante de que você não pode falar em público. Então é isso, a melhor forma de você vencer uma crença limitante é substituir a experiência ruim por uma nova. E assim você vai vencendo. Certo, pessoal? Acho que não temos mais perguntas hoje. Então vamos lá. O que eu queria trazer hoje para vocês é a consciência. Isso é importante, de que algumas crenças limitantes elas impedem o seu crescimento na carreira e você tem que evitar. Então, o que eu proponho para você agora? Faz uma reflexão. Quais dessas crenças você tem alimentado? Quais outras crenças que talvez você tenha e que, na verdade, não são verdade? Faz uma reflexão. O que você pode ter perdido? Quantas oportunidades de promoção você perdeu porque alimentava essas crenças? E a partir de agora, como é que você vai mudar isso? O que você vai colocar em prática? Então, faz uma reflexão. Isso é importante. Lembra o seguinte, né? A forma como a gente começou explicando. O teu sucesso começa com a sua forma de pensar. Se você pensar na forma correta, na forma que vai te levar ao sucesso, esse é o primeiro passo para você chegar lá. E aproveitando o ensejo, amanhã, na nossa quinta live aí de aquecimento, a gente vai falar justamente sobre isso. Eu vou te contar um segredo dos grandes executivos, que é a atitude que te promove mais rápido. Hoje a gente falou das atitudes que bloqueiam a sua carreira. Amanhã a gente vai falar das atitudes que te promovem mais rápido. E tem mais um montão de histórias que eu tenho certeza que você vai adorar. São esses exemplos que a gente traz que empurram a gente, que fazem a gente acreditar que é possível, certo? Lembra que para participar da Semana da Carreira Executiva você precisa se inscrever. O link está na bio do Instagram para quem está lá. Daqui a pouco a gente termina a aula, você vai lá e se inscreve. E para quem está no YouTube e no Facebook, basta rolar esse vídeo lá no campo de descrição, você vai ver o link, certo? E se você gostou, dá o seu like aí. Se você está no YouTube, além de dar o seu like, se inscreve. E eu vou deixar essa live por alguns dias gravadas, mas corre, tá? Porque muito provavelmente ainda essa semana eu vou tirar todas essas lives do ar. Vou deixar ela gravada só mais alguns dias. Se você perdeu o começo, volta lá que vale a pena contar uma história muito legal lá no começo. Então volta lá e escuta, vai ser bastante inspiradora. E compartilha. Se você conhece pessoas que estão aí com dificuldade porque tem crenças limitantes, que se você conhece uma pessoa com síndrome do procrastinador, se você tem a síndrome do procrastinador, compartilha, manda para mais gente, manda para as pessoas que você gosta, para que a gente consiga realmente ter um movimento aí nesse sentido. Certo, pessoal? Então eu faço o seguinte, amanhã eu vejo vocês
às 19 horas, tá? Então já se programa sexta-feira, você vem, assiste a aula, e depois da aula você vai sair lá para o teu restaurante para tomar sua cerveja, sei lá o que você vai fazer, mas vem para a aula antes que vai valer a pena. A gente vai falar de grandes executivos e por que eles tiveram sucesso e o que eles fizeram que você pode fazer a partir de agora. Então a gente vai conversar sobre atitude que te promove mais rápido, tá bom? Então até amanhã, eu vejo vocês na aula, hein? Espero vocês. Até lá.